Fala aí pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Espero que com você esteja tudo bem. Bom, o vídeo de hoje novamente eu vou estar respondendo aí as perguntas que a galera faz. Quem me pergunta dessa vez é o Matheus Tobias. Vocês estão vendo a mensagem, ele diz assim, ó: você poderia fazer um vídeo sobre os seus 10 fatos que você saiu da religião, só uma opinião. Matheus, valeu pela pergunta, eu gostei da sua pergunta, achei interessante. E eu procurei listar aqui os 10 motivos por que eu saí da religião. Eu já tenho um vídeo falando sobre a minha saída da religião. Na verdade, são 3 vídeos, né? São 3 partes. É os 3 primeiros vídeos do meu canal. O primeiro motivo que fez com que eu ficasse esperto, que eu começasse a olhar e falar, meu, tem coisa errada aí, é a hipocrisia absurdamente abundante que existe no meio religioso, né? Eu conheci muitas e muitas pessoas que na igreja eram de uma forma, quando você ia visitar ele era de outra forma, e quando você não estava por perto, eu ficava sabendo de umas coisas que realmente complicado, sabe? É muita hipocrisia, muita falsidade. Então isso foi um fator que realmente fez com que eu abrisse os olhos, não que eu deixasse a religião, mas foi aquele alerta vermelho, né? Peraí, o que está acontecendo? O segundo motivo que me preocupava muito é com relação ao interesse pela Bíblia. Eu ficava lá nas pregações, 40 minutos, às vezes 1 hora, o pastor pregando. Acabava a pregação, ninguém mais falava de Bíblia. Você olhava os assuntos, as conversas. Uma vez eu fiz até isso. Eu fui de bloco, porque sabe como é que é? Termina o culto, tem lá as galera conversando. Eu fiz de propósito, eu fui em cada grupo, eu ficava lá só prestando atenção no que eles estavam falando. Aí ia no outro, aí ia no outro, ia no outro. Eu fiz isso durante uns 3, 4 meses. Direto. E eu fiquei, mas peraí, o que está acontecendo? O pastor acabou de falar de uma passagem da Bíblia, ninguém discute isso. Ao meu ver, é como se o cara estivesse falando em alemão e todo mundo fazendo assim, ninguém entendendo nada, Acabou aquilo lá, o pessoal volta a falar da sua vida, falando das coisas do cotidiano. Não se discute passagens bíblicas de forma nenhuma. Raras vezes de forma bem superficial, mas era muito difícil. No tempo que eu acordei para isso, comecei a analisar, era realmente nula. Ninguém falava nada, ninguém mostrava interesse. Era como se o pastor estivesse falando com as paredes. O terceiro motivo por que eu saí da religião é uma das coisas que eu vivo falando no meu canal, que é a falta de resultados concretos para dar suporte à crença. Então eu via muitas pessoas falando, os pessoal comentando, Deus fez isso, não. Mas na prática mesmo não acontecia nada. Eu entrei na igreja, fiquei 3 anos e as pessoas estavam do mesmo jeito, com os mesmos problemas, com as mesmas reclamações e nada acontecia, nada. Tinha pessoas com problema de filho com droga, tinha outras pessoas que não conseguiam emprego. Bom, tinha várias coisas que supostamente na época eu achava que Deus iria fazer alguma coisa, que Jesus ia abrir os caminhos, blá 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 blá. Vocês já sabem da história. O quarto motivo também foi uma coisa que é as incoerências entre os ensinamentos bíblicos e a realidade. Eu comecei a perceber que tem coisa que não bate. Bom, se você acompanha meu canal, você sabe, né? Tem umas passagens lá que não bate. Aí começou a ter essas discrepâncias. A Bíblia falava uma coisa, de repente, nós estamos no período da graça, então não precisa fazer tal coisa. Aí começou a ter essas... Aí eu vi as pessoas não seguindo nada, seguindo o seu caminho, sabe? Na frente do pastor, do líder lá, é tudo lindo, né? Por fora já não era bem assim. E outra que eu comecei a perceber que aqueles ensinamentos lá eram impraticáveis, era utopia, né? Tinha coisa lá que não tinha nexo, não tinha como... Mas eu tentava, sabe? Eu tentei, eu me esforcei, até que eu vi que não dava mais, não. O quinto motivo, que foi uma coisa assim que eu achei estranho, sabe? Eu não imaginava que era dessa forma, foram as divisões que ocorreram nas igrejas, né? A minha igreja, e eu tinha outros amigos de outras igrejas, nesse curto período de 3 anos, nossa, cara, quantas divisões. A igreja se dividia em 2, 3, eu achava estranho isso. Eu falei, esse povo é para ser unido, não é para ficar dividindo, né? Aí eu ficava sabendo que deu briga de pastor, briga de líder, não sei o que lá, que dividiu, que saiu um grupo daqui, um grupo de lá. Tinha uma igreja X que depois se dividiu em 4, 5. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada aí, por que tá tendo tantas divisões? Não eram 1 ou 2 não, viu? Eram várias. Aí você vai pesquisar, você vai ler, você fala, peraí, não tá certo. O sexto motivo é algo bem clássico, né? Algo normal, pelo menos para a maioria dos incrédulos, é a questão do dinheiro. Sim, eu já fui coagido a ter que dar o dízimo, dava as ofertas. Nesse período que eu fui cristão, sim, eu dei o dízimo. Eu não tenho vergonha de assumir isso. Mas eu mudei, eu aprendi e eu entendi que isso nada mais é do que extorsão. E o que mais me intrigava é, peraí, Deus precisa de dinheiro? Deus precisa que você fique sustentando? Por que os pastores não podem ter uma vida normal, trabalhar e acabou? Mas tem o salão, quem que vai manter? Bom, se fosse só o aluguel do salão
e as coisas que você tem que gastar, beleza, mas não era isso, entendeu? Não era. E outra, tem muitos e muitos pastores que não jogam limpo. Na época que eu era cristão, ainda teve mais um absurdo. Uma irmã da igreja lá queria juntar dinheiro para pagar a faculdade do filho do pastor. Eu vi aquilo e falei, meu, tem coisa errada aqui, tá? Isso não tá certo. Eu aprendi na vida que você tem que trabalhar, né, e através do seu próprio esforço, a Bíblia mesmo diz isso, que através do seu suor vai vir a sua renda, né? E o pastor não fazia nada, ficava o dia inteiro só lendo Bíblia e falei, meu, tá errado isso aí. Se Deus existe, Ele não precisa que você fique dando dinheiro. Então esse foi um motivo muito forte que fez com que eu ficasse, peraí, coisa errada aí. O sétimo motivo era o que mais me irritava, é o que mais me deixava, aquilo me incomodava muito. Milagres que nunca ninguém viu e só acontece no Polo Norte e debaixo das geleiras. É bem isso mesmo. O irmão ia lá no púlpito dar testemunho e falar que lá não sei aonde aconteceu isso, que lá na China, lá na Groenlândia, que Deus fez isso. Aí eu ficava pensando, por que os milagres, as coisas que realmente acontecem, não acontecem aqui? Tem que acontecer lá na puta que pariu. Por que não acontece aqui? Isso foi, sabe... Não foi uma vez, duas, foram várias vezes. Eu comecei a perceber que tinha coisa errada, sabe? Sempre quando alguém falava de algo realmente palpável, ou o cara leu num livro, ou ouviu falar, ou um pastor que veio numa pregação contou. É aquela história, né? É diz que diz, né? Acontecer mesmo, nada. Real ali, palpável, nada. O oitavo motivo são as contradições bíblicas, que no começo eu até falava, não, isso aqui deve ser, né, um errinho, uma coisinha ou outra. De repente aquilo começa a virar uma bola de neve. Você começa a olhar o todo e fala, peraí, isso aqui não tá certo. Se a Bíblia é inspirada por Deus, por que tem tanta contradição? Então, chegou um ponto que não dava mais, se tornou insustentável. O nono motivo está entrelaçado com o oitavo, que são os absurdos bíblicos, né? Deus mandando matar criança, tem aquelas passagens horríveis de assassinato, morte, estupro, genocídio, bom, enfim. No meu canal tem um monte de vídeo a respeito disso, e na medida que você começa a ver as contradições e começa a ver esses absurdos, chega um ponto que não dá. Chega um ponto que ou você tem que tapar seus olhos, fingir que você não está lendo aquilo, ou você aceitar que aquilo lá realmente não tem nada de inspirado. Então esse foi um motivo muito forte que fez com que eu abandonasse realmente a religião. A partir do momento que eu comecei a estudar, eu vi que realmente não fazia sentido nenhum, que chega um ponto que você tem que desligar o seu cérebro, porque senão não dá. E eu falei, não vou desligar meu cérebro, infelizmente não dá, não vou aceitar uma coisa que está totalmente incoerente, totalmente errada. E por último, o décimo motivo, que é o que realmente fez com que eu saísse de vez mesmo. Na verdade, todos esses 10 são, né, são elementos, né? É como se fosse uma árvore, né? São frutos de uma árvore, né? É um pouquinho aqui. A junção de todos esses elementos fez com que eu realmente saísse. O décimo motivo foi quando eu caí na real que a crença cristã, a minha crença na época, né, a religião, nada mais é do que uma crença baseada em falatórios. Na vida real nada acontece, são pessoas iguais às outras, sem nada a oferecer a não ser uma paranoia de que um dia estarão no céu. Então eu cheguei a essa conclusão, no final das contas é só blá blá blá, é só conversa. Transcender a realidade, né? Curar enfermos, você vê mudança na vida das pessoas, você vê uma entidade sobrenatural agindo, isso não acontece. O que eu percebi que acontece é que tem pessoas que precisam da religião para deixar de fumar, deixar de beber, mas algo concreto mesmo, algo que eu falo, putz, não tem como não ser uma obra divina, realmente esse Deus é maravilhoso. Isso nunca aconteceu, na verdade todas as histórias eram baseadas em contos, como eu disse no sétimo motivo, era sempre os outros, né? Sempre lá na puta que pariu que acontecia as coisas, aqui não acontece nada. Então chegou um ponto que eu percebi, peraí, eu vou no domingo lá na igreja, blá blá blá, volto pra casa, blá blá blá, volto pra casa e a vida não muda. Pelo contrário, né? Você começa a ficar paranoico, você começa a se restringir, não pode assistir certos tipos de filme, não pode ver isso, tem que só ler a Bíblia, o capeta está em todos os lados e a vida começou a andar para trás, sabe? Comecei a regredir. Quando eu percebi isso, falei, não, tá tudo errado, eu não acredito que seja dessa forma, né? Fora as inúmeras incoerências, né? Essas distorções de conceitos de amor, de liberdade, chega um ponto que se torna tudo insustentável, né? Então, basicamente, esses são os 10 motivos, Mateus. Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa aquele like, que ajuda bastante. Compartilha aí no Face, compartilha com a galera. E é isso aí, eu vou ficando por aqui, um grande abraço. Eu vejo vocês nos próximos vídeos.